Então essa é a nossa sala de aula no Google Classroom, vocês devem ter acesso a ela. E esse primeiro tema aqui, a apresentação da disciplina, é onde eu explico o que é a disciplina, como é que ela está organizada, quais são os conteúdos programáticos, o plano instrucional, está aqui, ó, que é bastante importante. O acesso ao chat da disciplina, né, para vocês tirarem dúvidas, enfim, conversarmos sobre quaisquer assuntos fora do horário de aula. Né? Ó, professor, tem um erro na apostila, tal, tem um erro na avaliação individual, número tal. Né? Então, pessoal, vou me atrasar. Professor, achei um material interessante sobre o assunto, um site, um vídeo. Então, esse chat aí serve como uma forma offline da gente se comunicar fora tanto da Google Classroom como também da sala de aula presencial, já a partir da semana que vem, tudo indica, né? Aqui vocês têm a bibliografia, né? As avaliações e a monitoria, né? Nós temos duas monitoras, a Luísa e a Pamela. Elas estão aqui com os e-mails e com os horários de atendimento, tá? Para vocês tirarem suas dúvidas aí, esclarecer algum assunto, tirar dúvida de alguma questão da lista de exercício, etc. Né? Tirar dúvida na véspera da prova, essas coisas todas. Então, tem o e-mail de Luísa e Pamela. E elas também estão nessa sala de aula e também estão no chat. Tá? Então, vamos começar do começo. Né? Comece por aqui. Então, isso aqui é para vocês lerem depois. Tá? Eu explico exatamente a explicação que eu vou dar aqui. Então, eu deixei escrito, mas aqui eu vou explicar para vocês o que é que significa cada item aqui, não só desse tema apresentação da disciplina, mas dos temas que a gente já tem publicado aí na sala. Perfeito? Aqui é a ementa e objetivo, desculpem, da disciplina. Isso é tirado diretamente do plano político-pedagógico do curso de TSI. Tá? Quando a gente cria um curso numa instituição que tem liberdade para criar novos cursos, como são as instituições federais de ensino, né? Antigamente, quando era escola técnica, por exemplo, e a gente não tinha autorização para criar cursos superiores, a gente tinha que pedir autorização MEC. Então a gente formava, como é que se pedia essa autorização? Formava-se um plano político-pedagógico do curso, contendo todas as informações sobre o curso. Na verdade, são 3 pilares básicos, né? O corpo docente, com a formação, as publicações, o nome, etc. Todas as informações de todos os docentes que fariam parte ou farão parte do curso a ser criado, a questão dos laboratórios e a biblioteca. Né? Claro, tem outras coisas, mas esses aí são os 3 pilares fundamentais que regem todo o plano político-pedagógico do curso. E, obviamente, sim, a grade, né, do curso, com as disciplinas, as cargas horárias, pré-requisitos, etc. E tal. Então, esse aqui eu extraí diretamente do plano político-pedagógico do curso. Vocês têm acesso a ele através do portal do estudante, no site do UFPB. Tem lá todos os planos de curso, com as ementas e os objetivos da disciplina, certo? Aqui é um plano instrucional, esse plano instrucional surgiu quando a gente começou a dar aula remota, ou seja, no começo de 2020, né? Quando voltamos daquele hiato aí de uns 2 ou 3 meses sem aula, ninguém sabia se essa pandemia seria temporária, se as aulas iriam voltar, e aí tivemos que ver que as aulas não iam voltar nem tão cedo, que a pandemia não iria embora assim no estalar de dedos, né? E o IFPB teve que se adaptar para esse novo modelo de aula remota que a gente está tendo até agora. Né? Então, o plano instrucional surgiu dessa necessidade de se planejar semana a semana como é que seriam as aulas offline, né? E como seriam as aulas online, aqueles chamados encontros presenciais. Né? Vocês que são novos no IFPB, o encontro presencial é justamente isso que a gente está tendo aqui agora. Então, para cada disciplina, a cada 50 horas, se não me engano, você tem uma hora online. Tá? Em geral, essa aula online não é para ser uma aula, embora devia ser uma aula para tirar dúvidas, mas como a gente sabe que os alunos não leem, não assistem às aulas, às videoaulas, e leem os materiais, os livros didáticos antecipadamente sobre o assunto da semana para virem tirar dúvida no encontro online, esse encontro online a gente sempre fica sem saber o que fazer, o que falar aqui, né? Uma hora é muito pouco. Eu disponho no formato presencial de 2 horas e meia, 2 horas e 40, não lembro agora. São 3 aulas de 50 minutos, né? Toda terça-feira. Então não dá para resumir isso aí em 1 hora de aula online, ok? Então eu tento ver até onde eu falo, pesco os assuntos mais importantes e o restante vocês têm nas videoaulas, como vocês vão ver aqui daqui a pouco. Tá? Esse plano instrucional eu recomendo fortemente a leitura. Ele explica, ó, semana a semana,
Então aqui, ó, a semana 1, a semana 2, cada linha desse plano instrucional que vocês obtêm aqui, no plano instrucional, vocês baixam esse PDF aqui, eu estou com ele baixado aqui, e vocês têm aqui os objetivos gerais específicos e o tema da aula, né? Então, essa semana e a próxima é o mesmo tema, é um tema que se alonga por mais de uma semana, isso é normal, tem temas aqui que se alongam por 2, 3 semanas, perfeito? Então, aqui você tem todas as informações sobre a semana, né? Quais são os recursos didáticos, os instrumentos de avaliação. E, por exemplo, no final da semana 2, na terça-feira da semana que vem, eu já vou liberar o primeiro questionário de avaliação individual, né? Eu não sei quando do retorno, como é que vai ficar isso, mas de repente eu até mantenho essa coisa das avaliações serem feitas pelo Google Classroom, tá? Em vez de a gente ter aula, ter provas, desculpem, provas físicas lá. Não sei se vai ser obrigatório ter prova física, enfim, não sei como é que vai ser esse retorno. Se vai ser um retorno de adaptação, né? Vai ser o primeiro semestre pós-pandemia de retorno, sem pandemia, com aula presencial, então eu não sei quais vão ser as diretrizes do pessoal de ensino, né? Da diretoria de ensino. Aliás, da diretoria não, da pró-reitoria de ensino. Tá? Então aqui tem todas as semanas, sugiro que vocês deem uma lida nesse plano instrucional. E aqui no final, ele fala um pouquinho sobre a avaliação, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então vocês veem que tem 7 avaliações individuais, cada uma com 20 pontos, vai fazendo um total de 140 pontos. E vamos ter também uma avaliação colaborativa. Isso também veio das ANPs, que foram os atos normativos regulatórios para o ensino remoto, né? Chamam-se de AENPs. Eu, sinceramente, não lembro mais o que significa. Me lembro da sigla, mas não me lembro o que significa cada uma dessas letras dessa sigla aí. Depois vocês pesquisam aí. E aí a ideia é somar essas duas notas, né, obtendo 240 pontos. E aí 240 pontos, você soma as duas notas, a soma das avaliações individuais, mais avaliação colaborativa, né, nome bonito para trabalho em grupo. E aí você divide por 2,4 e obtém uma média de 0 a 100. Essa nota de 0 a 100, ela é lançada 2 vezes no SWAP. Por que, Fred? Para quem chegou atrasado, meu nome é Fred, sou professor da disciplina de Fundamentos da Computação. E é lançada 2 vezes, pessoal, porque o SWAP, para disciplinas de 50 horas, exige que você lance 2 notas. Tá? Então, o formato de notas aqui das ANPs é diferente do formato do SWAP. Então, tanto fazia eu fazer 2 avaliações aqui, né, apenas, e lançar lá no SWAP, ou eu fazer uma coisa mais parcelada por semana, fazendo uma avaliação semanal, como as ANPs pedem, e depois calculando aqui uma nota que dê de 0 a 100. E aí eu lanço 2 vezes, tá certo? Então vai ser a média semestral de vocês, como se vocês tivessem feito, na verdade, 2 provas, né, presenciais. Mas, na verdade, vocês fizeram bem mais avaliações aqui. Só que eu tenho que lançar, no máximo, 2 notas. O SWAP não permite que eu lance uma terceira, quarta, quinta nota. Ok? Então, é no mínimo e no máximo, ou seja, exatamente 2 notas. E assim que vai se dar a avaliação individual. Enfim, leiam depois com calma aí o plano instrucional. O chat da disciplina, vocês podem encontrar o chat da disciplina aqui. Deixa eu abrir aqui o meu Gmail institucional. Vem aqui na parte de chat. E aí vocês têm aqui, ó, fundamentos da computação. Eu já adicionei todos vocês, a maioria, né? Eu acho que eu dei uma sincronizada hoje no SWAP, para o caso de ter alunos que se matricularam hoje pela manhã. Mas ainda tem colegas aí que não têm o e-mail institucional, então não estão fazendo parte aqui desse chat. Na verdade, nós temos 33 participantes, ele está acusando aqui. E eu vi que lá no SWAP nós temos bem mais do que 33 pessoas. Mas isso a gente vai ajustando aos poucos. Perfeito? Então esse é o chat que eu falei há alguns instantes atrás. E onde a gente tem esse espaço aí para discutir. Os monitores, as monitoras, melhor dizendo, elas fazem parte também desse chat. Ok? Se tiver uma dúvida, em vez de mandar um e-mail para mim, manda e-mail para o chat, tá? Não tem essa história de, mas minha pergunta é muito boba, eu tenho vergonha. Não tem isso não, tem que perguntar. Não existe pergunta boba aqui nessa disciplina, nem em nenhuma disciplina. Nós estamos aqui para aprender. Tá? Eu também aprendo com vocês, tá? Por incrível que pareça, sempre aprendo alguma coisa nova em cada uma das disciplinas que eu leciono. E olha que a minha estrada já tem 25 anos quase. Vou completar no mês que vem 25 anos de instituição. Eu entrei, chamava-se Escola Técnica, depois passou a ser Cefet, depois passou a ser Instituto Federal. A bibliografia, existe esse livro aqui, que não à toa é o número 1, né? Opa! Não posso marcar aqui, só se eu editar. Esse Forozan e Mush, vou comentar aqui um pouquinho para melhorar para vocês.
Esse livro aqui, ó, o título dele é exatamente o título da nossa disciplina, Fundamentos da Ciência da Computação. Tá? É um livro de 2011, não é muito atrasado não, Fred? Não, porque os assuntos que a gente vai ver aqui, como o próprio nome da disciplina diz, são assuntos bem fundamentares, basilares da computação. Então, histórico da computação, como o computador funciona, conceito de bit, como representar a informação no computador, né? Como é que eu guardo inteiro no computador, como é que eu guardo o número de ponto flutuante, né? 3,4, como é que eu guardo um texto, como é que eu guardo um valor lógico, como é a arquitetura de um computador, como é que um computador funciona no hardware mesmo. A gente vai analisar esse tipo de coisa, vamos entrar a fundo no hardware do computador. A fundo não, né? A fundo para um curso de SI, que é um curso de alto nível, né? A gente trabalha nas camadas mais altas de um computador. Imagina o computador como uma cebola. Uma cebola, e a camada mais externa da cebola é a camada, né, aquela casca geralmente bem quebradiça, ela é a interface do computador com o ser humano, quem está operando o computador. Então, geralmente são ambientes de janela, como sistemas operacionais com interface gráfica de janela, ou ambientes como o Linux, que também tem uma interface em modo de comando, né, muito preferida por programadores profissionais do que ambiente de janelas. Mas hoje em dia, basicamente, muito raro você ver alguém trabalhar somente no modo de comandos. A gente trabalha, mesmo que a gente trabalhe no modo de comandos, a gente trabalha com um terminal de comandos dentro de um ambiente de janelas, né? Certo? Então, eu estava falando para vocês que o computador é como se fosse uma cebola com várias camadas. E a camada mais interna é a camada são os elétrons passando lá nos fios. Então, a camada mais interna do computador é física pura. Certo? É física. Então, aquela física de eletricidade que vocês aprenderam lá, aquilo ali é a camada mais interna. Aí você sobe um pouquinho o nível, você chega na parte de eletrônica, né? E tem mais a ver com o pessoal de engenharia elétrica do que de computação. Então, essa parte de eletrônica, você começa a criar conceitos como de portas lógicas, que seria a unidade mais básica de computação de um computador. Seria como se fosse o equivalente do computador a uma célula para um ser vivo. Né? A célula é a unidade morfofisiológica de qualquer ser vivo na Terra. Seja uma sequoia, um golfinho, um tatu ou um ser humano. Então, todos estão baseados nessa estrutura peculiar e básica, morfológica e fisiológica, ou seja, com forma e com funcionamento, que é a célula. Então, a mesma coisa num computador eletrônico moderno. Todos eles trabalham a partir de portas lógicas. E aí, você junta essas portas lógicas, você vai criar outra camada, que é a camada de circuitos eletrônicos. E esses circuitos eletrônicos servem para diversos propósitos, como para fazer uma soma, para fazer uma comparação de números, para fazer uma decodificação, para fazer uma multiplexação de dados. E aí você junta esses circuitos integrados. Está errado ali, né? Bibliografia, está errado ali. Então você junta esses circuitos todos e aí você cria uma máquina computacional. Pode ser um computador não necessariamente genérico, como o computador que nós temos aqui, que se adapta à tarefa que nós queremos, né? Essa foi a ideia, né? Quando o computador surgiu, criar uma máquina genérica que se adaptasse ao seu desejo, ao que você estava afim de fazer. Você quer jogar? Então ele vai ser um videogame. Você quer fazer contabilidade? Então ele vai ser uma planilha. Planilha antigamente era em papel, era um papel quadriculado com colunas e linhas, onde você anotava valores monetários e fazia contabilidade da sua empresa, por exemplo, né? Auxiliado por uma máquina, uma calculadora, para você fazer as contas manualmente e registrar os resultados parciais e totais nas linhas e colunas. Perfeito? Então você tem ali a camada do hardware, né, que seria o hardware do computador. Aí a partir daí já é de interesse da computação. A computação estuda a arquitetura de computadores, né? Existem várias arquiteturas propostas. A arquitetura que a gente usa atualmente é a chamada arquitetura de von Neumann. A gente vai estudá-la aqui. E von Neumann foi quem criou uma arquitetura para um computador, né? Todas as máquinas inventadas pelos seres humanos, eles têm uma arquitetura básica, né? Você olha para um carro, você sabe que é um carro. Ele tem características que unem todos os carros, por mais diferentes, por mais glamourosos, por mais caros e luxuosos que eles sejam ou não, eles são carros, tá? Eles compartilham de características em comum, eles têm aquele jeitão de carro. Então, o von Neumann foi quem criou essa coisa de dar um jeitão para o computador. Isso aqui é um computador, ele tem que ter essas partes aqui, ele tem que ser formado por essas partes, e essas partes têm que funcionar desse jeito para que ele seja um computador eletrônico digital. Certo? Então a gente vai ver isso também com detalhes lá na frente, em uma unidade, que é justamente essa arquitetura de von Neumann. Então a gente chega nessa camada da arquitetura, que é o hardware. Então os cursos de engenharia da computação, eles são voltados para trabalhar em cima mais do hardware do que do software.
enquanto que os cursos de bacharelado da computação é um curso mais que explora a ciência da computação, né? É um curso que tenta alargar a fronteira do conhecimento da humanidade nessa área que é a computação. Então é um curso mais generalista, é um curso que tenta abordar um pouco de hardware, de software, ele dá uma visão panorâmica para quem faz um curso de bacharelado. Já nós, dos cursos de tecnologia, nós temos uma visão mais aprofundada de uma sub-área da computação. Nesse caso aqui, desenvolvimento de software, ou seja, a parte de software e não na parte de hardware, né? Nós não estamos junto com as engenharias, nós estamos mais para os bacharelados, só que o bacharelado é muito generalista, nós somos desenvolvedores de software para a internet, então a gente vai ver muito mais coisas voltadas para redes, para protocolos de aplicação, no caso aí o HTTP, servidores de aplicação, segurança, e outras matérias que nos auxiliam a sermos especialistas em desenvolver software para a internet. Perfeito? Então, a partir dali, você tem um software em cima do hardware, é o software que coordena o hardware, o software que diz que o hardware, o seu propósito é esse hardware. Você vai ser uma calculadora, você vai ser uma planilha, você vai ser um jogo eletrônico, você vai ser um navegador web, você vai ser o que eu quero que você seja. Então, ao escrever um programa, você está dizendo que a máquina agora ela vai se transformar naquilo que o seu programa vai dizer para ela fazer. Tá? O programa, na verdade, é um conjunto de instruções finitas, né? Um conjunto infinito de passos que levam à solução de um determinado problema. Então, eu tenho um problema, eu quero jogar, eu quero me divertir aqui. Então, eu escrevo um programa que seja um jogo de computador. Tá? Então, as instruções daquele programa vão acessar o hardware da máquina para fazer com que ele se comporte, né, como um videogame. Envie comandos para um monitor para acender os cenários do jogo, né? Receba comandos do teclado para que eu possa direcionar aqui, vamos imaginar um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Call of Duty. Então você pode receber os comandos do teclado e ser a movimentação do ponto de vista em primeira pessoa do jogador que você assumiu ali no jogo. Perfeito? Então você tem o software que programa o hardware, ele também pode ser categorizado em várias camadas. Na camada mais baixa você tem o sistema operacional, em cima dele você tem as aplicações. De uma forma genérica, bem simplificada, a gente pode dizer assim, tá? Que o software se divide em duas classes bem grandes. Software básico, que seriam sistemas operacionais e drivers de dispositivos, né? E para coordenar o hardware puro, que é muito duro de programar. Quando você escreve código para programar o hardware diretamente, você tem que escrever em linguagem de máquina, que é 11 zeros apenas, ou então em assembly, que também é uma linguagem muito árida. E aí, a partir do momento que você tem um sistema operacional, você pode criar o que a gente chama de softwares aplicativos, certo? Um compilador, um software Allo Mundo, que vocês vão programar lá em Python, um joguinho, uma planilha eletrônica, enfim, aí o limite é a criatividade humana, tá? A computação ela tem se espalhado aí nas diversas áreas do conhecimento humano e parece não ter fim a sua aplicabilidade. Então, a maioria dos assuntos do nosso curso vocês vão encontrar aqui nesse livro de Fundamentos da Computação. Quando o assunto não estiver aqui, eu tenho algumas apostilas que eu achei na internet. Basicamente, quando o assunto se volta mais para circuitos eletrônicos, esse livro aqui, ele aborda sim, mas tem apostilas para complementar, tá bom? Mas aí eu falo, na semana que a gente abordar esses assuntos, eu falo, olha, dê uma olhada no capítulo tal dessa apostila, e aí disponibilizo o PDF da apostila para vocês. Aqui eu já falei das monitoras, né? Luiz e Pamela, estão com os seus e-mails aí e os seus horários de atendimento para vocês tirarem suas dúvidas, começarem, bater um papo, saber como é a disciplina. Eu acho legal esse contato de vocês com o monitor, que é um aluno bem mais experiente que vocês, já cursou a disciplina, né? Acho que o Luiz está cursando, acho que as duas estão cursando programação para web comigo, se não me engano. A não ser que seja outra Luiz. É uma disciplina do quinto período, né? Já perto do final do curso. Então, ela, além de ter cursado a disciplina de fundamentos, ela tem uma visão do curso muito mais à frente de vocês. Então, eu acho que vale a pena bater um papo com elas, nem que seja não só para tirar dúvida de fundamentos da computação, tá? Mas também para conhecer um pouco mais do curso, né? Saber quais são as dificuldades, saber quais são... o que é que elas fariam de diferente, né? O que é que elas poderiam fazer de diferente, o que é que elas se arrependeram de ter feito de um jeito ou de outro, ou o que é que elas gostaram de ter feito, o que é que deu certo, né? Na vida acadêmica delas até agora, certo? Eu acho uma pena que a gente tenha monitor todo semestre e no final eu tenho que assinar um relatório dos monitores, porque eu sou como se fosse o orientador delas, né, na monitoria. E aí eu perguntei, aí, como foi? O pessoal tirou muita dúvida? Não, só um aluno nos procurou na véspera de uma prova e uma dúvida bem simples, não durou muito tempo não.
É uma pena isso, tá? Mas, enfim, está aí disponível. É mais um recurso para vocês, o recurso de monitoria. Depois desse tema, apresentação da disciplina, diminuir aqui um pouco, vocês têm aqui a avaliação final. Eu botei a avaliação final aí, que é para toda vez que vocês derem um scroll para irem para as semanas propriamente ditas, vocês verem que tem uma avaliação final que vocês devem procurar não fazer, tá bom? Já está marcada a data dela, 12 de julho de 2022, tá? É a data da nossa avaliação final, não sei em que dia cai, provavelmente deve ser uma terça-feira, sempre boto no dia da aula para não dar choque. E eu também coloquei aqui a avaliação colaborativa, que vocês vão entregar já perto do final, 2 semanas ou 3 semanas antes do final do semestre, dia 4 de julho. Ó. Isso aqui é a final, né? Eu acho que o final do semestre é justamente no dia 4 de julho, mas vocês dão uma olhada aí no calendário, procurem lá o calendário do campus João Pessoa, lá no site do IFPB, vocês vão encontrar calendário acadêmico, e aí vocês veem, eu tenho ele aqui, vamos dar uma olhadinha rápida. Ó, esse calendário aqui é o calendário oficial do IFPB, vocês encontram ele no site. Então, como vocês veem, ó, dia 12 é realmente uma terça-feira, ó, é a final, e dia 4, marquei dia 4, foi? Eu vou mudar essa avaliação colaborativa, dia 5 de julho, tá? Já vou mudar aqui, ó. Talvez seja só o título aqui da semana. Mas em todo caso eu vou dar uma revisada aqui, tá? Sobre as avaliações. A data está dia 4. Dia 5, ó. Tava dia 5 realmente. Foi um... Pô, que saco isso. Ó, aqui tá dia 5, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que vale, tá? Não o título do tema, tá? Mas já está corrigido também o título do tema, para não causar dúvidas. Então, a avaliação colaborativa é uma avaliação, um trabalho em grupo, né? Vai ser sobre o que? Esse semestre, todo semestre eu escolho um tema que não tem nada a ver com nenhum dos assuntos da disciplina, que é para expandir o universo de conhecimento de vocês e também vocês terem o hábito de fazer uma pesquisa, fazer um trabalho. E a ideia dessa avaliação colaborativa é vocês fazerem um trabalho em grupo de 2 a 5 integrantes que fale sobre a blockchain. Eu quero saber o que é a blockchain. Então, explique a blockchain como se você estivesse explicando para uma pessoa que não sabe. Ah, Fred, mas eu não sei. Bom, mas aí você vai ter que aprender para explicar. E aí vocês vão ter que fazer um vídeo, né? O grupo vai ter que fazer um vídeo ou um podcast, tá? Um MP3 e mandar para mim, tá certo? E aqui estão algumas dicas de como vocês devem fazer esse vídeo, esse podcast, tá? Né? Então, vocês vão explicar o que é de forma sucinta, a blockchain, para que serve, o seu histórico, que tecnologias usa, como é que ela funciona, que tipo de aplicação você pode usar na blockchain, né? Aqui eu tenho alguns links de sites e vídeos que falam sobre o que é blockchain, como se fosse uma espécie de introdução, né? Vocês podem pesquisar outros materiais aí na internet. Quem achar um material interessante, um vídeo, uma apostila, um site, um blog, um podcast, manda para mim, tá? Que eu adiciono aqui e aí todo mundo fica tendo acesso também, perfeito? Então, na data adequada, perto dessa data, vai aparecer um outro formulário aqui para vocês fazerem a avaliação individual. Mas, como eu disse, as aulas voltam próxima semana, provavelmente. Então, não sei se essa avaliação final ela vai ser feita por aqui ou se ela vai ter que ser feita em papel, numa aula presencial, tá bom? A mesma coisa a avaliação colaborativa. Se bem que a avaliação colaborativa eu tenho mais liberdade para definir o que eu quero. Agora, a avaliação final eu já não sei tanto. Mas aí temos tempo de sobra até lá. 12 de julho, temos tempo demais. E aí, pessoal, cada semana vai aparecer com esse calendáriozinho aqui e o título da semana. Então, para essa semana e a próxima semana, a gente vai enfocar os conceitos básicos. O que é que tem dentro de uma semana? Tem os links para o Google Meet, né? Tem um roteiro de estudos que eu sugiro, ó. É aqui que eu digo, ó, leia o capítulo 1 de 1. Esse 1 aqui entre colchetes é o livro aqui na bibliografia, ó. 1 é esse livro, ó. 2 é esse, 3 é esse. Sempre que vocês virem referências para algum número entre colchetes, é alguma referência bibliográfica que está lá em cima na apresentação da disciplina, tá? Na parte de bibliografia da apresentação da disciplina. Então aqui eu digo, ó, lê o capítulo 1, o capítulo 1 de 3 e o capítulo 1 de 4. Então vocês têm aí assunto suficiente para estudar, tá bom? Então é um roteiro de estudos, uma dica de como é que você deve estudar os assuntos dessa semana. A aula online, quando ficar disponibilizada, quando terminar aqui de gravar, né, eu subo para o YouTube e disponibilizo, e vocês vão tê-la aqui nesse assunto, tá? Nesse material, melhor dizendo. Aqui vocês têm as videoaulas, ó, que eu gravei sobre esse assunto. Então vocês têm uma playlist aqui
Se vocês clicarem, vocês têm uma playlist de 1 a 5, né? Aí podem acessar uma aula online que eu dei aí no período passado, ó. As minhas aulas online era para durar 1 hora, essa daqui dura 2 horas e 6. Né? Essa daqui já vai com quase meia hora e a gente não falou nada ainda do assunto. Sem problema, porque esse assunto também a gente vai ver semana que vem, né? E também tem as videoaulas gravadas aí. Eu vou fazer bastante uso das videoaulas, tá? Não significa dizer que eu não vou dar aula, mas as videoaulas vão ser fundamentais para a gente. Perfeito? Então tem as videoaulas. Materiais complementares. São sites, vídeos que eu acho que vocês devem assistir. Por exemplo, eu acho fundamental assistir esse documentário aqui, para quem está querendo estudar a parte de história da computação. Esse documentário é fantástico. Eu não me canso de ver esse documentário. Na verdade, quando eu dava aula presencial, o restante que sobrava dessa primeira aula era para ver um pedacinho desse documentário, para ver se instigava os alunos a terminarem de assistir em casa, tá certo? A máquina que mudou o mundo. Aliás, o arquivo não está aqui, né? Eu tenho que botar um link para o arquivo, porque eles tiraram do YouTube. Eles tinham esse documentário no YouTube, mas eu tenho ele aqui em MP4 e tem as legendas também. Ele não estava legendado, mas aí eu fiz um esforço e coloquei umas legendas lá. Não tão perfeitas, tem falhas, mas é melhor do que nada, ok? Então, materiais complementares, tudo aquilo que complementa a bibliografia. Né? A bibliografia, a gente tem a web hoje em dia, né? Temos a internet aí disponível para a gente, a web, melhor dizendo. Então, por que não usar materiais da web também? Ficar restrito aos livros em plena era da web é muito tacanho, né? No mínimo. Então aqui vamos colocar aqui embaixo, acho que mudou de lugar. Uma lista de exercícios, né? Fred, para onde é que eu estudo para a prova? Para onde é que eu estudo para avaliação individual? Então aqui vocês têm um PDF de um roteiro, de uma lista de exercícios com questões sobre o assunto que a gente vai ver ao longo dessas 2 semanas. E aqui já está programado para o dia 22 de março a avaliação individual 01, tá? Então eu acho que as avaliações, eu posso fazer avaliações por aqui. Não sei se eles vão obrigar que a gente tenha a volta das provas e elas tenham que ser presenciais. Vamos aguardar aí quais serão as orientações, né, que a gente vai receber da coordenação e também da Pró-Reitoria de Ensino. Vamos ver se volta tudo a ser como era antes ou se a gente pode fazer uma mesclagem aí das duas coisas, né? Fazer uma coisa híbrida aí. Mas não se preocupe, as aulas presenciais nós teremos sempre às terças-feiras quando voltar presencial. Perfeito, pessoal? E aí, alguma dúvida? Temos quantas pessoas aí? Renato, diz lá. Boa tarde. Ô professor, boa tarde, tá me ouvindo? Você não é tia Renato, não, você é Tiago. É fã-clube, é fã-clube. Fã-clube, né? Ô professor, Manda. a respeito da atividade colaborativa, tem alguma duração do podcast que você acha ideal? Não, acho que uns 15 minutos, 15 a 20 minutos tá bom, né? Porque não fica muito cansativo, para vocês também fazerem uma coisa muito... Se vocês estiverem muito empolgados, quiserem falar 1 hora, beleza, tá? Mas acho que no mínimo 15 minutos. 15 minutos, 10 minutos, né? No mínimo 10 minutos. Não dá para ser mais conciso para falar de uma tecnologia como blockchain. Tem tanta coisa interessante para se falar com menos de 10 minutos, né? Porque você vai no começo do vídeo se apresentar, falar quem é a equipe, não sei o que, você já perdeu 2 minutos aí, né? E aí você só vai falar em 8, então fique à vontade aí para falar quanto quiser, tá? É para se restringir só as questões que tá ali, ou pode falar Não, mais? não, ali são apenas sugestões, né, do que você deve abordar, mas você pode ir em frente, né? À medida que você for lendo e conhecendo a blockchain, aí você vai tendo ideias de temas que eu não citei ali, e aí você pode colocar no seu trabalho, tá bom? Samuel. Valeu. Tranquilo, Renato? Consegue me escutar? Consigo. Deixa eu ver se Renato tem mais alguma dúvida. Tranquilo, Renato? Ok. Não, tranquilo, obrigado. Pronto, manda bala aí, Samuel. Professor, a sua cadeira vai ter divisão de turma se voltar presencial, assim como linguagem de marcação e APE, ou não? Todo mundo junto? Boa pergunta. Não sei te dizer, Samuel. Eu não sei como é que estão aí as restrições para distanciamento, né? Por conta... A Covid não acabou ainda, ela existe ainda, é um perigo. Eu não sei eu não peguei Covid, eu tenho as 3 vacinas em dia, mas enfim, sei lá como é que meu organismo vai reagir caso eu pegue Covid. Então eu não sei como é que vai ficar o protocolo sanitário de distanciamento. A princípio, o Tiago não me falou de nenhuma separação de grupos. Né? Provavelmente ele deve estar pensando no laboratório de elétrica, onde eu dava aula e cabia todo mundo e era bem espaçosa. Certo? Mas aí qualquer coisa eu informo a vocês. O meu questionamento não é sobre o distanciamento físico. Por exemplo, imagine que a gente queira adiantar a avaliação colaborativa, certo? Essa divisão de turma vai valer
tipo, só de uma forma física ou as pessoas vão ficar separadas? A gente não pode fazer grupo com a outra divisão de turma? Eu não sei, né? Eu não sei, porque se, por exemplo, ele dividir as turmas, vai ser outro professor. Aí o outro professor ele vai ter outra forma de avaliar, né? Provavelmente Entendi. ele, não sei se ele vai ter avaliação colaborativa. Isso é eu dando aula para todos vocês. Se o Tiago disser, não, a turma está muito grande, vou dar metade da turma para outro professor aqui. Então esse outro professor vai ter a liberdade de fazer a avaliação do jeito dele, se é prova, se é avaliação colaborativa, não sei. Aí eu já não me desrespeito, tá? O que a gente tem que aguardar é se o Tiago vai separar a turma em 2 grupos ou não, eu ainda não sei. Mas foi uma ótima pergunta, eu vou questionar o Tiago sobre isso. Outra pessoa levantou a mão aí. Quem foi? Não vi. Depois de Samuel. Foi Alan? Foi sobre trabalho. Ah, Se a pessoa também tiver experiência com criptomoedas, pode falar também. sim, claro. Criptomoedas é uma das aplicações da blockchain, não apenas, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que trabalha num projeto, inclusive solicitou patentes, uma patente nacional, que é para usar blockchain para emitir diplomas de universidades pela blockchain, né? Então, não tem nada a ver com cripto, né? Não tem nada a ver com criptomoeda. A criptomoeda é a face mais visível da blockchain, né? Provavelmente a blockchain foi criada para basear, para dar fundamento, para dar força, né? Segurança às criptomoedas, mas hoje em dia já existe uma gama enorme de aplicações em cima da blockchain, que não necessariamente seja apenas de Bitcoin, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Ou a gente pode começar o assunto propriamente dito? Tá bom. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem, tá? Não levantem a mão, porque eu vou perder aqui a visão da tela aqui da nossa aula. Voltar aqui para... Não, vou voltar para onde? Vou para cá. Então, o primeiro assunto da nossa disciplina é exatamente a parte de histórico dos computadores. Deixa eu abrir aqui. Aqui está o plano instrucional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história da computação, de onde é que veio o computador, por que ele foi inventado, por quem foi inventado, de que ele é formado, tá? Então essa parte aí é uma parte bem mais... A pessoa precisa ler muito, assistir muitos vídeos para internalizar essas informações, tá? Tem um livro muito legal, eu já vou dar uma dica aí de literatura para vocês. Quem quiser se aprofundar mesmo nessa parte de história da computação, principalmente na área dos computadores digitais. Aqui a gente vai retroceder um pouquinho mais do que computadores digitais, mas só para a gente entender como foi a sequência de eventos que culminou na invenção do computador. Aliás, vamos pensando aí, quem é o inventor do computador? Que é esse livro aqui, ó. Os Inovadores. Esse livro aqui é muito bom. Fantástico, a tradução dele está excelente. Os Inovadores, uma biografia da revolução digital. Tá? Eu já li esse livro e eu recomendo fortemente. Todo mundo da computação deveria ler esse livro para saber as suas raízes, para saber de onde é que veio, de como é que foi. E o autor do livro, ele foi muito feliz na redação do livro, porque parece que você está vendo um filme de ação, um filme de suspense, ora um filme de heróis, né? Porque são coisas assim que você só vê realmente no cinema, o tipo de atitude das pessoas, o tipo de genialidade. Parece que o cara está narrando um roteiro de um filme, tá? E você fica assim, às vezes, torcendo para que um cara dê certo, torcendo para que outro se lasque lá, um safado que levou crédito por coisas que outras pessoas mais humildes e que pensavam muito mais na humanidade do que em si próprios, se ferraram, né? Ficaram como elementos secundários, né? A descoberta do transistor foi uma dessas, né? 3 caras levaram o prêmio Nobel, mas basicamente só foram 2 que realmente inventaram. O terceiro não inventou o transistor, mas o cara foi tão genial que ele deu uma melhorada no transistor em poucos meses, e o pessoal que avalia o Nobel disse, não, tudo bem, esse cara foi genial. O que ele fez aí, não teria sido possível industrializar o transistor da forma como os 2 primeiros pensaram, né? E aí o Nobel de Física, naquele ano, não lembro que ano foi, 50 e alguma coisa, saiu para os 3, certo? Então, é muito legal esse livro, vale a pena, eu realmente recomendo
não apenas para vocês, não apenas como um livro didático de fundamentos da computação, né? Um livro para vocês lerem aí no tempo livre de vocês. Junta as duas coisas, junta o conhecimento geral, né, com o conhecimento da disciplina. Perfeito? Então era essa a minha dica que eu tinha para vocês. Então vamos começar aqui. E eu tenho algumas questões para fazer para vocês, né? Quem é que inventou o computador? O que danado é um computador? O que a gente pode chamar de computador? O que a gente não pode chamar de computador? Tá? Uma calculadora eletrônica é um computador? Uma calculadora programável é um computador? Aquelas HP que o pessoal programa, né? Principalmente quem é de engenharia, escreve um monte de fórmula para calcular treliça, para calcular volume de não sei o que, para você poder saber o quanto de concreto você vai usar na obra. Então existe uma série de fórmulas já prontas na engenharia, porque a engenharia é uma ciência milenar, né? Desde os egípcios, os engenheiros civis trabalham e inventam essas fórmulas. Chegou a tal ponto da coisa ser mastigada que você tem já fórmulas prontas. Eu quero construir uma ponte estaiada. Então, aonde é que eu tenho que fundar os pilares da ponte? A que distância eu tenho que fundar entre eles? Quanto de aço eu vou precisar para fazer as hastes estaiadas? Quantas hastes estaiadas se a distância de uma margem a outra é de, sei lá, 3 km? Né? Então, tudo isso aí você joga lá no programa computador e ele diz aqui, ó, tanto de cimento, tanto de aço. Então, tinha um professor meu do mestrado, Silvio Meira, ele dizia que a engenharia civil era basicamente você tinha que, na verdade, trabalhar com tabelas. Tá? Você tinha quanto de tijolo, quanto de não sei o que, pá, tá aqui o valor, então era assim, não é um exagero dele, né? Mas é por conta do tempo que a engenharia civil está se provando aí, né? Quantos erros e acertos já foram feitos usando as fórmulas e os cálculos da engenharia civil, a ponto de que eu quero construir um pórtico, né? Aquela estrutura em que você tem as duas paredes em cima, em vez de você ter ela reta, você tem ela arqueada. Você não precisa de 1 grama de cimento para fazer aquele arco. Você pode colocar uma pedra encaixada na outra que ele sustenta. Tem muitas construções, muitos templos com pé direito de 6 metros, 8 metros de altura, na antiguidade grega, né? E não sei se nos romanos também, em que você não tinha cimento, né? O pessoal usava no máximo óleo de baleia lá e pronto. Então a mesma coisa para o computador, né? Para que ele foi inventado? De que partes ele é formado? Como eu falei para vocês, o John von Neumann definiu a arquitetura para os computadores, né? Mas como é essa arquitetura? De que partes ela é formada? A gente sabe, por exemplo, a arquitetura de um carro. A gente sabe que o carro tem um chassi, que ele tem rodas, né? Que ele tem a parte do sistema hidráulico, que ele tem a parte dos sistemas mecânicos, por exemplo, para fazer frenagem, né? E aí o freio evoluiu com o tempo, né? De uma frenagem puramente mecânica para freios a disco, depois os freios melhoraram a sua eficiência tornando-se ABS, mas o carro ele continua tendo aquele jeito de carro. Um carro não voa, por enquanto, né? Estão inventando aí o carro voador. O carro não funciona como um submarino. Então, o carro ele é bom para ser um carro, para rodar em cima de uma estrada, certo? Um carro não escala paredes, né? Exceto o Batmóvel. Um carro ele não serve para quê? Para furar um buraco no chão e sair lá do outro lado. Eles tem que ter uma máquina específica, né? Para perfurar aqueles túneis que são usados pelo metrô. Enfim, o carro e tem o papel de carro dele, assim como o liquidificador tem o papel de liquidificador dele. Tem aquela arquitetura de liquidificador. Não importa se o liquidificador... O meu tem botão autolimpante, o teu não tem, hahaha. Mas é um liquidificador, certo? O meu só tem 3 velocidades, o outro tem 19. Um tem uma função aqui que faz alguma coisa, o outro não tem. O outro tem LED. Quando está batendo lá, o LED fica mudando de cor. Mas é um liquidificador, tá? E tem aquela estrutura básica, né? Tem um motor, mas esse motor, por sua vez, entra numa engrenagem, num copo, que tem uma hélice embaixo e que tritura. No básico, todo liquidificador tem essa arquitetura aí. E não vai mudar muito não, tá? Muda a cor, muda o preço, né? Mudam os LEDs, mas fica... a estrutura do liquidificador continua a mesma. A arquitetura do liquidificador é a mesma. Você identifica, bate o olho e você vê que é um liquidificador. Certo? Ele não funciona como liquidificador e forno micro-ondas, por exemplo. Nem aspirador de pó. Ele é só um micro-ondas. Ele é só um liquidificador, desculpa. Mesma coisa um micro-ondas, mesma coisa um aspirador de pó. Né? E aí vamos falar um pouquinho sobre analógico e digital. Né? A gente fala muito sempre do que é uma coisa analógica, que digital é melhor do que analógico. Não, cada um tem a sua praia, tá certo? Hoje em dia você está vendo aí os discos de vinil voltando, né? O pessoal tá... E caro, bastante caros. O CD, por exemplo, destronou o vinil e hoje em dia ninguém mais quer CD, né? Daqui a pouco o CD volta também, enfim. Sei lá, as coisas às vezes são cíclicas, né? Eu sei que o analógico aí tem voltado em algumas áreas, o disco de vinil é uma parte, tem uma corrente muito grande de pessoas voltando a fotografar de forma analógica também. Eu tenho a fotografia como hobby pessoal meu, só que eu
quero distância da fotografia analógica, né? É cara, é difícil, aqui em João Pessoa não tem onde você revelar, né? A menos que você monte um laboratório. E eu não quero ter trabalho revelando foto, eu quero gastar tempo registrando boas fotos. Bem, pessoal, se a gente for olhar a história da computação, do computador em si, a gente vê que existem duas eras. Certo? A era das áreas mecânicas e a era dos computadores eletrônicos programáveis. Qual a diferença entre eles? As máquinas mecânicas, elas nasciam com um propósito final. Assim como um liquidificador, quando é projetado e implementado, construído, ele só tem aquele propósito. Tá? Você não adianta tentar aspirar pó do seu tapete com um liquidificador, nem esquentar o leite com um liquidificador como se fosse um micro-ondas. Certo? Então, o grande problema do ser humano é realizar conta. A gente criou a aritmética, mas na hora que a gente vai realizar a conta, se a conta for muito longa, se a gente fizer a conta por muito tempo, o que acontece com a gente? A gente começa a produzir resultados errados, porque é uma coisa enfadonha. Tá? Fazer conta é o equivalente mental de um trabalho braçal. Certo? Então as pessoas que faziam conta na época das grandes navegações, né? Na Idade Média, no Renascimento, né? Os banqueiros, os contadores que auxiliavam os banqueiros, o pessoal que trabalhava construindo uma ponte, que tem que fazer todo o cálculo, né? Já durante a Primeira Guerra Mundial, as pessoas que disparavam tiros contra os alemães e vice-versa, os alemães contra todo mundo que brigava com eles tinham que calcular, por exemplo, trajetórias balísticas, fazer tabelas de tiros para calibrar os canhões. Se o inimigo está a 10 km, então eu tenho que colocar o canhão num ângulo tal e eu tenho que usar esse tipo de bala aqui, certo? De projétil, com tanto de pólvora. Perfeito? E aí eu faço um pequeno ajuste aqui para a esquerda, porque o vento está vindo da direita, e aí o projeto faz uma trajetória parabólica, né? E cai na cabeça lá do meu inimigo. Perfeito? Com a maior precisão possível para não ficar gastando bala, né? Ficar tentando varrer uma área, disparando muita munição e gastando munição com isso. Então, o cálculo. A primeira função do computador, a necessidade de fazer uma máquina que calculasse, que realizasse cálculos aritméticos, cálculos para os quais nós não somos bons quando a gente faz muitos cálculos ou faz cálculos por muito tempo. A gente comete erros, né? Então a gente comete erros na hora que está fazendo a multiplicação, na hora que está fazendo a divisão, na hora de um vai um, na hora de tomar emprestado a gente pensa que o número de cima é menor do que o de baixo, e, enfim, quem já fez muitos cálculos nos braços na época da escola, do ensino médio, etc., né? Fazer cálculos de seno, tangente, etc., aquelas coisas todas, né? Vocês não vão cursar essa disciplina, mas eu tenho uma disciplina na graduação chamada cálculo numérico, e a gente calculava uma derivada integral por método de aproximação. E aí eram contas e mais contas em que você repetia a conta não sei quantas vezes, e aí você ia refinando aquela conta, até que você chegava no valor mais próximo. Sei lá, com 6 casas de aproximação. E se você errasse uma soma, uma multiplicação daquela, o resultado saía errado e você perdia a questão. Não importasse quanto tempo você perdesse nas etapas intermediárias, no final das contas o resultado estava errado. E o que acontecia nessa época aí das máquinas mecânicas? O navio batia num arrecife, que não era para ter ali, não era para estar ali, porque ele consultou uma tabela de navegação feita com dados incorretos. A tabela está incorreta, certo? Na leitura dos astros lá, na leitura de algum elemento lá para fazer a navegação, ele consultou uma tabela e achou que a tabela estava certa, e estava no caminho certo. Não, bateu numa ilha, né? Bateu num arrecife que todo mundo conhecia naquele ponto lá do mar, seja numa costa, perto de uma ilha, etc. E não era para ele estar ali naquele local. Perfeito? Então, na hora de fazer uma ponte, na hora de erguer um edifício, você colocou, por conta de uma tabela incorreta, lá de logaritmo, de seno, etc., você fez um cálculo incorreto. E aí, ou você estragou o material, a obra ficou muito cara, e aí o cara foi à falência, construiu o prédio, mas não abriu a loja, porque gastou todo o dinheiro na construção do prédio. Ou então, no dia da inauguração, o prédio desabou e matou 20 pessoas que estavam comprando na sua loja, além de o próprio dono da loja, né? Então você vê que tem muitos problemas relacionados a cálculos incorretos. Então o ser humano começou aquela ideia de, poxa vida, seria muito bom que existisse uma máquina que calculasse. A primeira tentativa disso foram os chineses, com o ábaco, em 5.500 a.C. Mas na verdade o ábaco é um instrumento muito mecânico, você não programa ele, você simplesmente consegue realizar de forma mais rápida cálculos aritméticos, tá? Com menos erros.
Porém, o resultado do ábaco nem sempre é preciso. Ok? Ele é muito rápido. Inclusive foram feitas já, na época que surgiram as primeiras calculadoras eletrônicas, ou calculadoras mecânicas, foram feitas várias competições entre pessoas que dominavam a arte do ábaco com pessoas equipadas com calculadoras mecânicas ou eletrônicas. E o cara do ábaco sempre ganhava. Sempre chegava no resultado primeiro. Certo? Tem um documentário da BBC chamado A História do Número 1, que mostra a competição entre o cara com a calculadora, um matemático, um PhD da Inglaterra, uma calculadora, e uma chinesa no ábaco. Ela chega no resultado primeiro. Perfeito? Então vocês veem aí que existiram várias máquinas na tentativa de resolver o problema de calcular. Certo? Vamos ver algumas delas. Então vocês têm aqui o ábaco, né? Não vou explicar como é que funciona o ábaco. Aqui, ó, aquilo que eu falei, em 46 teve essa competição do ábaco com a calculadora eletrônica e o cara ganhou. Então a ideia do ábaco é separar aqui em unidades, dezenas e centenas, milhares, bilhões, etc. E aí com o movimento dessas arruelas aqui, para cima e para baixo, eu não sei exatamente como funciona o ábaco, eu nunca aprendi, você consegue fazer cálculos fazendo simplesmente o movimento dessas arruelas aqui, desses cilindros, né, dessas rodinhas, para cima e para baixo. E aí, isso é o equivalente de fazer uma multiplicação, a divisão, a soma. Certo? Existe esse documentário sobre esse mecanismo aí que desconfiam que foi feito pelo próprio Arquimedes em pessoa, e é chamado de mecanismo de Anticítera, que é uma ilha grega. O que é que acontece? No começo do século XX, de vez em quando tinham tempestades, né, acho que foi no Mediterrâneo, né? Exatamente, as ilhas gregas eram no Mediterrâneo. E aí o que acontece quando tem tempestade no Mediterrâneo? Essas tempestades elas revolvem o fundo do mar. E aí expõem tesouros de barcos carregados de ouros que afundaram lá, né? Que é claro, você acha uma arca cheia de tesouros valiosos. Porque uma tempestade é tão intensa, né? Vários dias de tempestade, que aquilo ali revolve o fundo do mar e revela alguns tesouros escondidos, sepultados pela areia. E o que é que acontece sempre que o tempo melhora? Os mergulhadores correm para lá para tentar escavar e descobrir tesouros no fundo do mar. E aí um mergulhador achou interessante, ele estava coletando, eu acho que garrafas antigas, né, peças de cerâmica e de ouro, de prata, de metal, né, moedas, e ficou intrigado por esse mecanismo que tem essa roda aí, como se fosse uma roda dentada, e levou esse artefato junto com ele, por curiosidade. E aí depois de muito tempo esse artefato foi estudado, e descobriu-se que ele era um computador. Ele fazia várias previsões, ele podia ser programado, ele tinha uma espécie de memória mecânica aí nas engrenagens dele. E para estudar esse mecanismo, para vocês terem uma ideia, foi desenvolvida uma máquina que tirava um raio-x do metal, porque eles não conseguiram desmontar, pela fragilidade da peça, todas as engrenagens para descobrir como é que a máquina funciona. Eles não puderam tocar na peça, porque o estado dela era muito frágil, né? Centenas de anos debaixo d'água salgada, sendo de metal. Então eles desenvolveram um equipamento que depois viria a ser a tomografia computadorizada, ou a ressonância magnética. Eu não sei agora exatamente qual dos dois. Foi a Xerox que desenvolveu essa máquina exclusivamente para os cientistas pesquisarem esse mecanismo, tá? E depois assistam um documentário aí nesse link, ela é muito interessante porque ela previu os eclipses da Lua, da Terra, do Sol, né? Os Jogos Olímpicos, previam uma série de eventos futuros a partir da manipulação dos seus componentes. Chegaram a desenvolver um equivalente dela, né? Desenvolveram um equivalente e ela se mostrou funcional, certo? Mostrou que ela realmente funcionava. Tem uma coisa lá que o cara pensou que é uma coisa genial, né? Que a distância da Terra para o Sol varia, né? Dependendo da época do ano, né? E até isso essa máquina levava em consideração com a história de um pino, que a distância da Lua para a Terra também varia. Como representar todas essas variáveis numa máquina física, né? Então o documentário é muito interessante, fica aí a dica para vocês, né? Já no século XVII, o matemático francês Blaise Pascal, que aliás depois foi dado a ele uma homenagem por Nicolas Wife, um cientista da computação, ele inventou uma linguagem para ensino de programação chamada Pascal. Foi usada há muito tempo, eu aprendi a programar usando Pascal, por exemplo. Eu ensinei Pascal muito tempo aí na escola técnica, depois mudou-se para C, hoje em dia a gente usa Python aí como linguagem de programação. Mas Pascal, aos 16 ou 17 anos de idade, ele inventou essa máquina
de fazer somas e subtrações, completamente mecânica, né? Tem uns displayzinhos aqui em que você vê os dígitos, aí você gira essas maquininhas aqui e faz a soma, tá? Você fornece primeiro a primeira parcela da soma, aí aperta alguma coisa aqui que a máquina, você interioriza na máquina aquela informação, depois você gera de novo as engrenagens da máquina, e aí no final você gira de novo e aí apresenta o resultado aqui nesses displays que vocês estão vendo aqui em cima. Cada janelinha dessa é um algarismo do número que você fornece, certo? 16 anos de idade, ou 17 ele tinha quando projetou essa calculadora, né? Ele é também filósofo e tem uma série de contribuições na área de matemática, aí, o Blaise Pascal. Gottfried Leibniz, um alemão, ele também foi outro gênio na área da matemática, que ele pensou em uma máquina para também reduzir o erro humano na hora de realizar cálculos aritméticos. E ele tentou inventar um chamado inventor, aliás, uma máquina que fazia multiplicação e divisão, tá? Usando uma técnica de polinômios. E essa máquina ele nunca conseguiu chegar a implementar. E aí, de tanto pesquisar como reduzir o erro humano, ele chegou à conclusão que uma máquina que tinha 10 estados ela era muito difícil de ser implementada usando a tecnologia da época. Por que 10 estados, Fred? Porque nós usamos na aritmética o sistema decimal. Tá? Nós usamos um sistema que tem 10 símbolos diferentes, do 0 ao 9. Qualquer outro número do sistema decimal é uma reciclagem posicional desses 10 algarismos, certo? Ele chamou esses símbolos são chamados de algarismos. A letrinha al significa ou a, né, em árabe. Então já dá para ver que foi uma contribuição do Oriente Médio, os algarismos decimais, certo? Então de 0 a 9 nós temos 10 símbolos diferentes. Né? Então, por isso que é o sistema de base 10 que o sistema usa. E por que a gente usa o sistema de base 10, hein? Alguém saberia me dizer? Por que a gente não usa o sistema de base 11, 14, 27, 3? A gente tem quantos dedos nas mãos? 10. Então, essa foi a primeira calculadora da gente. A gente aprendeu a contar, né, usando os números, usando, melhor dizendo, os dedos. Por isso que tudo que tem a ver com dedo, vem a palavra dígito, porque contar, a gente usou os dedos que vem da palavra, acho que latina, dígito. Tá? Então a gente contou usando os dedos. As primeiras contas a gente realizava com auxílio dos dedos. A gente não tinha escrita, a gente não tinha inventado ainda os algarismos, então por isso que o sistema de base 10 é o sistema que a gente usa até hoje na nossa vida. Tá? Só que Leibniz previu que fazer máquinas que tivessem 10 estados diferentes, de 0 a 9, né, para cada dígito, era muito complicado. E aí ele descobriu, inventou o sistema binário, que só tem 2 estados. Em outras palavras, só tem 2 símbolos, o símbolo 0 e o símbolo 1. Então, em 1679, ele criava o sistema que seria usado por todos os computadores modernos da atualidade. Os computadores de hoje, pessoal, eles contam usando somente o número 0 e o número 1. Qualquer conta. Pode pegar a conta mais cavernosa que você tem, você pode fazer essa conta usando somente zeros e uns. É o que a gente vai ver já no nosso próximo assunto, depois, lá na semana 3. Certo? Então, em 1679, Gottfried Leibniz definiu o sistema, ou inventou o sistema binário. Né? Acho que o sistema binário já estava aí, ele só foi descoberto. Ele infelizmente, não conseguiu concluir a máquina usando o sistema binário para fazer multiplicação e divisão. Senão teria sido, talvez, um dos primeiros sistemas usando, ou máquinas, né, de cálculo usando o sistema binário. Leibniz ele concorria diretamente, ele foi contemporâneo de Isaac Newton. Isaac Newton, para fazer toda a física dele, ele precisava de uma ferramenta matemática para fazer suas provas de teoremas e para formular as suas teorias sobre o movimento dos corpos. Né? O famoso livro Princípio e Matemática de Newton. E aí Newton disse, espera aí, eu preciso inventar uma coisa que não existe na matemática para usar uma ferramenta matemática que não existe para poder eu definir as minhas teorias usando essa ferramenta matemática. E aí o Newton trabalhou em cima do cálculo diferencial e integral. E o Leibniz ele descobriu o cálculo diferencial e integral sem nenhuma aplicação para ele. E aí existia uma guerra entre eles para saber quem foi que descobriu, quem chegou primeiro no cálculo diferencial e integral. Se era de autoria de Leibniz, que descobriu ele simplesmente por descobrir, assim como inventou o sistema binário só por inventar, ou Newton, que descobriu o cálculo diferencial e integral como uma ferramenta para poder ajudá-lo na parte da física, né?
nas teorias físicas dele. E até hoje a notação que se usa para cálculo diferencial integral é a de Leibniz, porque a de Newton era muito complexa e o pessoal deixou de usar. Tá? Enfim, não vingou. A de Leibniz era mais prática de ser usada. Alguns momentos culturais aí eu gosto bastante de sair um pouco da área de computação e situar a gente no tempo e no espaço, o que estava acontecendo, né, quando essas coisas foram inventadas. No século XIX, esse comerciante aí, ele trabalhava na indústria têxtil, Joseph-Marie Jacquard. Jacquard, ele produzia tapetes, toalhas, enfim, tecidos em geral, né, têxteis. E ele precisava de um tecelão para trabalhar com o tear. Né? O tear, você trabalha com os pedais e jogando uma agulha que vai fazendo a trama do tecido de um lado para outro. Então você fica o tempo todo jogando a agulha de um lado para outro, chama-se de agulha, e essa agulha vai costurando, passando os fios, entremeando os fios, de modo a formar um padrão qualquer, como esse desse tapete vermelho que vocês estão vendo aí na foto. O que foi que Jacquard viu? Ele viu que o que o ser humano fazia era muito mecânico, que ele adaptou o tear dele a ler as instruções de como é que ele devia jogar a agulha para lá ou para cá, para a esquerda ou para a direita, em que momento ele devia apertar no pedal tal, soltar o pedal, apertar no outro. Isso tudo poderia ser feito por uma máquina. Tá? E as instruções de que trama deve ser moldada no tecido, ela pode vir, por exemplo, ele criou essa ideia de cartões perfurados. Então ele pegou placas metálicas, parece um dominó, né? E fez furo nessas placas metálicas. Parece que não, mas isso são instruções para a máquina. Ele está dizendo para o TA como é que ele deve jogar a agulha da esquerda para a direita, em que momento, quantas vezes, qual pedal do TA ele deve apertar em que momento. Então isso aí, a máquina, ao ler esses cartões perfurados, ela executa a movimentação dos seus elementos de uma determinada forma que causa o TA a moldar ou imprimir, né, entre aspas, essa moldura que vocês estão vendo em vermelho aí, certo? E para provar que o invento dele era muito bom, o Jacquard ele pegou uma pintura que era feita dele, escreveu uma série de cartões perfurados para imprimir num tecido essa pintura dele. Então essa foto que vocês estão vendo dele segurando um compasso aqui, sentado na cadeira, isso aqui é um tecido, né, um tapete, enfim, uma coisa têxtil que foi feito por ele, na máquina dele, usando cartões que ele chamava de placas perfuradas. Certo? Então essa foi a primeira tentativa de fazer algo programável. Então embora você diga, não, Fred, mas essa máquina daí só faz tecido, exatamente, ele não é um computador por conta disso. Mas já é uma primeira tentativa no sentido de fazer com que a máquina não faça somente uma coisa. Tá? Senão você teria um TA que só faria esse tipo de trama no tecido, né? Esse tipo de desenho, esse tipo de estampa. Então ela não seria um TA programável. Então os TAs de Jacquard geraram um desemprego tremendo, porque essas máquinas elas operavam a vapor. Né? Século XIX é o século da Revolução Industrial na Inglaterra, e Jacquard produziu uma demissão em massa de operários. Todos os operadores de teares, os tecelões, eles foram demitidos, e Jacquard criou um galpão com bem umas 40 ou 50 teares automáticos dele. Então imagine um TA trabalhando dia e noite, sem férias, sem 13º, sem licença, sem hora para ir almoçar. Então os tecelões fizeram uma greve, chegaram a invadir o salão onde Jacquard mantinha seus teares automáticos, destruir alguns deles, tocar fogo, mas foi um processo sem volta. Depois que você mecaniza uma coisa que é feita manualmente pelo homem, é um processo sem volta. Tá? Por mais desemprego que gere, por mais que gere problemas sociais, né, na vida da humanidade, mas a tendência da humanidade é essa, é automatizar coisas que podem ser automatizadas. Se você puder ter um robô que lave todos as suas louças, as suas panelas, etc, tal, e que lave a sua roupa, etc, isso vai produzir algum tipo de desemprego, isso vai produzir algum tipo de problema social, tá? Então, vejam que a gente também tem uma responsabilidade social muito grande. A gente acha que a computação é somente ciências exatas, a gente só precisa saber muito de matemática e física. Na verdade, não. Né? A gente também tem que conhecer um pouquinho os aspectos sociais, as implicações sociais que a computação traz, né? Que a automatização traz para a sociedade. Né? Estima-se que mais da metade das profissões que a gente conhece hoje estarão extintas até o ano de 2050, ou 2030. É uma data realmente não muito longe, tá? Obviamente que novas profissões surgem com isso, né? Mas nunca essas novas profissões são iguais às que foram extintas. Então, por exemplo,
De repente, surgiu agora uma indústria para dar manutenção em teares automáticos. Esses teares, eles quebram, eles têm que ser substituídos. Mas veja que o cara que vai dar manutenção no tear, ele vai ter que ter um nível de especialização em eletrônica, em elétrica e mecânica muito maior do que o tecelão, que só ficava fazendo movimentos físicos, né? Claro que para aprender a operar um tear, você leva um certo tempo, mas não é nada do outro mundo. Você não precisa ser nenhum gênio para trabalhar com o tear. Tá? Tanto é que as classes mais baixas da sociedade, né, os tecelões, eles não eram ricos, eles eram pessoas exploradas. Havia gente na rua pedindo emprego de tecelão. Existia uma reserva, né, de oferta de mão de obra enorme, que fazia com que os donos dos teares, da indústria têxteis, cobrassem salários bem pequenos, etc. Não existiam leis, né, nessa época. A Revolução Industrial estava começando, e aí não haviam leis, não havia jornada de trabalho, não havia férias, não havia licença maternidade, nada dessas proteções sociais que a gente tem hoje em dia, principalmente na Europa, aqui no Brasil também, né, um pouco. Os Estados Unidos fogem um pouco dessa regra, né? As coisas lá são um pouco diferentes. Certo, pessoal? E aí surgiu, finalmente, Charles Babbage. Charles Babbage, ele era um cara que era obcecado pelo erro humano, né? Ele dizia, poxa vida, a gente tem que resolver o problema do erro humano. Então, para vocês terem uma ideia, quando você tem uma multiplicação muito grande para ser feita, com vários dígitos, né? Não estou falando uma multiplicação 8 vezes 32, isso aí a gente faz de cabeça de repente. Mas imagine um número de 5 dígitos sendo multiplicado por um número de 7 dígitos, ou algo desse tipo. Então isso vai levar um tempão para fazer essa multiplicação, né? E você pode cometer um erro colocar um número no lugar errado, fazer uma multiplicação errada, um vai um errado. E aí o que acontecia? Para diminuir o erro, quando você tinha multiplicações muito complicadas, o que se fazia? Lançava-se mão de um recurso, de uma propriedade dos logaritmos, né? Que diz o seguinte, a multiplicação entre logaritmos de mesma base, basta você somar os expoentes. Certo? Então, se você calculasse o logaritmo dos números, e você somasse os dois números, e depois você fizesse a função inversa, o antilogaritmo, né? O logaritmo ao contrário, a função a menos 1 do logaritmo, você trocava a multiplicação por uma soma. Certo? Mas para isso você tinha que saber qual era o logaritmo daquele número de 6 casas decimais. Então você consultava uma tabela gigante, alguém fez essa tabela, o logaritmo do número 1 ao número 100 milhões. Então você consultava lá, opa, achei o logaritmo de 623.999. É um dos números que eu vou multiplicar. Achei o logaritmo dele. Aí você anotava no papel o logaritmo. O outro número que você ia multiplicar por 623.999 era 794.200. Então você consultava o logaritmo de 794.200 nesse livro, que ia de 1 a 100 milhões, pegava o valor dele, anotava. E aí esses dois números você somava. Pronto. É a mesma coisa de multiplicar os dois. Agora, o resultado você tem que pegar e aplicar numa outra tabela que tinha a função inversa do logaritmo, que eu não sei qual é agora, me fugiu a memória. Então você ia lá e pegava, também tinha essa tabela da função inversa da logaritmo, você pegava aquele número e via lá. Isso aqui é o logaritmo. Qual é o número que equivale a esse logaritmo? Ah, é esse número daqui. Então você tinha a multiplicação. Certo? Então, por incrível que pareça, isso era mais rápido do que fazer a multiplicação de um número de 5 dígitos por um de 6 dígitos. Imagina um número de 10 dígitos por um de 12. Né? Então ia demorar muito fazer essa multiplicação. Então era muito mais rápido fazer assim. Você trocava uma multiplicação por uma soma. Agora, quem é que escrevia essas tabelas de logaritmos? Pessoas calculavam de 1 até 10 milhões. Logaritmo de 1, logaritmo de 2, logaritmo de 3, sei lá, com 6 casos de aproximação, vamos supor. Até o logaritmo de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil. Certo? Então isso eram chamadas tabelas. Então existiam tabelas de raiz quadrada, tabelas de seno, de cosseno, de quadrados, de cubos, de raiz cúbica, de logaritmo, de exponencial. E essas tabelas elas eram usadas por quem fazia cálculo, que nessa época eram chamadas de computadores. Vejam só, o termo computador primeiro designava uma pessoa, um ser humano. Tá? O cara que ia fazer o cálculo, qualquer que seja a aplicação daquele cálculo, era chamado de computador. Como hoje, o cara é chamado de engenheiro civil, o cara é chamado de contador, né? Quem faz contabilidade. Então, quem fazia cálculos era chamado de computador. Tá? E aí, Babbage, ele foi contratado pelo serviço britânico que gerava essas tabelas para criar um novo conjunto de tabelas, que o governo britânico sabia que tinha erro nas tabelas. Tabela de logaritmo, tabela de seno, tabela de raiz quadrada. Tinha erro. Olha, Babbage, eu quero contratar você é um cara bom em matemática, e eu quero que você refaça essas tabelas. E aí Babbage criou um método.
Ele fazia um cálculo de uma página, por exemplo, de uma tabela dessa, e um outro cara fazia também o cálculo. E de noite eles faziam um batimento. Tá? Então ele dizia, seno de não sei quanto, aí eu achei tanto, e você? Eu achei tanto. Ah, beleza. Seno de não sei quanto, eu achei tanto, e você? Eu achei tanto. Opa, diferiu. Um de nós calculou errado. Aí eles iam fazer o cálculo de novo daquele valor. Aí ele ou o outro cara dizia, fui eu que errei, desculpa aí. Você está certo, seu valor é o correto. Então ele disse, poxa, isso é muito estimulante, isso é a luz de velas, pessoal. Né? À noite, né? E ele tinha que fazer essas tabelas todinhas. Ele disse, como seria bom criar uma máquina que calculasse a vapor. Então ele estava em plena era da Revolução Industrial, a máquina a vapor, a criatividade humana explodiu em cima da máquina a vapor. A máquina a vapor servia para fazer várias coisas, né? Moer trigo, movimentar locomotivas. Enfim, a máquina a vapor se tornou-se o ponto central, né? O elemento central da Revolução Industrial, né? O ser humano estava trocando a força motriz de animais e a própria força motriz dele, né? Ou de elementos às vezes ineficientes, como o vento, que você depende do vento, por uma que você tinha total controle, que era a máquina a vapor. Certo? Você tendo carvão para alimentar a máquina a vapor, você pode fazer a máquina a vapor funcionar a hora que você quiser, na potência que você quiser. Certo? Algumas máquinas, como o moinho de vento, por exemplo, eram muito eficientes na sua tarefa, mas você precisava de vento. Se no dia que não ventasse, você não moía trigo. Certo? Então você ficava contando com os elementos da natureza, e a Revolução Industrial permitiu que a gente industrializasse, criasse indústrias, que a gente transformasse a força motriz humana, né, dos elementos da natureza ou animal, como cavalos e bois, trocamos tudo isso por uma máquina que gerava força, né, gerava movimento, gerava cinética. E aí Charles Babbage foi o primeiro cara que disse, poxa vida, a gente poderia fazer cálculos também usando uma máquina a vapor. E aí ele tentou criar essa máquina. Tá? As forças militares da Inglaterra tinham interesse nessa máquina, passaram a financiá-lo, e ele criou a história da máquina das diferenças, que é uma máquina para fazer soma usando polinômios. Certo? Só que essa máquina estava muito à frente do seu tempo. Ele teve que fazer muitas peças, ele teve que aprender fundição para derreter metal, para fazer uma roda dentada de uma determinada espessura. Certo? Ele não encontrava no mercado esse tipo de coisa. Uma mola, um extensor, alguma coisa desse tipo, uma correia. Ele teve que aprender vários ofícios diferentes, e ele não era um cara que administrava muito bem os negócios. Ele não era um cara que tinha um controle muito bom do dinheiro que entrava. Ele gastava demais, não tinha, pagava às vezes um valor muito caro por alguma coisa, não tinha controle sobre o orçamento que o governo dava para ele. Tá? E para piorar no bom sentido, ele teve uma ideia melhor ainda do que fazer a máquina das diferenças. Foi a máquina diferencial, a máquina analítica, desculpe. A máquina diferencial é a máquina das diferenças. Então, uma foto dela aqui, ó. Esses foram os segmentos que ele conseguiu concluir. Tá? Pedaços dessa máquina estão aí no Museu de Londres para serem apreciados. E aí, durante a construção da máquina das diferenças, Babbage fez, mas peraí, por que eu estou fazendo uma máquina que só vai fazer soma? Se eu posso fazer uma máquina que eu posso dizer para ela o que ela deve fazer. Em vez de somar, ela vai calcular o cubo. Em vez de somar, ela vai calcular o mínimo múltiplo comum. E eu vou dizer quais são os números para calcular o mínimo múltiplo comum. Em vez de somar só, ela vai fazer o seno, calcular o seno. Ou até expressões mais complexas. De repente eu posso fazer expressões mais complexas, quanto é o seno de x mais o cosseno de y. Certo? Então ele teve a ideia da máquina analítica. Essa máquina analítica era muito mais avançada. Se a máquina das diferenças era avançada para a época, a máquina analítica então nem se pensava. A máquina analítica ele chegou a pensar em CPU, em memória. Quando eu falo de CPU, pessoal, não falo do gabinete, tá? Aquele que algumas pessoas botam luzes de neon, né? A tampa de acrílico para você ficar vendo dentro da CPU. Não é essa CPU não é o gabinete não, que eu estou me referindo, é o chip do processador. Certo? CPU é Central Process Unit. É a unidade central de processamento do computador e é responsável por realizar todas as operações de cálculos, de lógica que existem dentro de um programa. Ok? E a memória é onde fica o programa. E onde ficam os dados que esse programa vai manipular. Então, o Babbage pensou em tudo isso na máquina analítica. É por isso que ele é considerado o pai do computador. Certo? O pai do computador, porque ele foi quem teve a primeira ideia de uma máquina que tinha uma arquitetura parecida com a arquitetura, das máquinas que nós temos hoje em dia. Tá? Só reforçando mais uma vez, essa arquitetura que nós usamos hoje em dia é a chamada arquitetura de von Neumann. Tá? Uma pessoa interessante dessa época é a condessa Ada Lovelace.
Condessa de Lovelace, melhor dizendo. O nome dela era Ada Byron, ela era filha do Lord Byron, aquele expoente do movimento romântico, né? E a mãe dela não queria que ela seguisse o caminho do pai, fosse uma pessoa da área de humanas, de literatura, etc. Não, ela queria que, apesar dela ser mulher para a época, ela teve uma formação matemática, uma formação lógica, porque a mãe dela gostava de matemática, era professora de matemática. E a Ada Byron se encontrou com Charles Babbage nas festas, nos encontros que tinham, né? Eles participavam da mesma classe social nessa época. E ela ficou fascinada quando Babbage descreveu para ele as ideias de uma máquina analítica. Ela entendeu. Muita gente não entendia. Você doido, você vai fazer uma máquina e ela serve para quê? Não, serve para o que você quiser. Como assim serve para o que você quiser? As pessoas deveriam imaginar numa máquina se transformando num aspirador de pó, né? Fisicamente. Se transformando numa locomotiva. Vamos pensar em elementos da época, fisicamente. E não era isso que Babbage estava querendo dizer. A máquina tinha um propósito, realizar cálculos. Aí era o cálculo que ela computava que você dizia qual seria, certo? Então ela era programável. E aí a Ada Byron, ela entendeu a ideia de Charles Babbage e ficou fascinada. E aí ela começou a cada vez mais interagir com ele e a descrever como é que essa máquina funcionaria. Foi ela que escreveu o primeiro programa que seria executado na máquina de Babbage, caso ele tivesse concluído a máquina. Tá? Eu acho que era um algoritmo para calcular números primos, certo? Os 100 primeiros números primos, ou para detectar se o número era primo, alguma coisa desse tipo. Depois pesquisei, o primeiro programa do mundo. Então foi ela que escreveu, descrevendo passo a passo como a máquina de Babbage deveria ser programada para fazer esse cálculo, certo? E ela também criou coisas como o conceito de subratina, que existe em todas as linguagens de programação de hoje em dia. Tá? TypeScript, Java, PHP, Ruby, Python, todas elas utilizam o conceito de subratina. Em Python, o conceito de subratina recebe o nome de função. Vocês vão ver aí, quando estiverem cursando a disciplina de introdução à programação, vocês vão escrever suas próprias funções. Vocês já devem estar usando funções que o Python já tem prontas, e vocês vão ver funções, vão escrever suas próprias funções. Tá? Talvez escrevam essa função aí que a Ada Byron escreveu, né? Uma função que gere os primeiros 10 números primos conhecidos, certo? Aqui temos trechos da máquina analítica. Se ela ficasse pronta, ela teria o tamanho mais ou menos de uma locomotiva, né? Uma locomotiva da época, né? Um troço gigante. E, obviamente, se Babbage não conseguiu completar a máquina analítica, muito menos a máquina diferencial, muito menos ele conseguiu completar a máquina analítica. E ele morreu desgostoso porque não viu o seu invento funcionando, né? Veja que isso foi em 1823 e os computadores eletrônicos digitais só iriam aparecer em 1943, 120 anos depois. Então, durante esses 120 anos, a humanidade esqueceu, desistiu de criar uma máquina que fosse adaptável, né? Que fosse programável. Tá? Em 1860, você ainda teve o esforço aí de Hermann Hollerith. Hermann Hollerith criou uma máquina que diminuiu o tempo por menos da metade para o cálculo do censo americano, né? O censo americano, você sai pesquisando, né? As pessoas saem de casa em casa pesquisando informações socioeconômicas dos cidadãos americanos. E depois esses dados, uma montanha de dados, eles têm que ser compilados. E eles servem para quê, Fred? Servem para nortear o planejamento do Estado americano. Para ele saber onde é que ele deve construir mais escolas, onde é que ele deve construir mais hospitais, onde é que ele deve construir mais rodovias. Opa, aquele meio oeste ali está crescendo, a gente tem que duplicar as rodovias, temos que criar mais rotas alternativas ali, está virando um entreposto comercial, né? A gente tem que criar um porto lá na Louisiana, né? A gente tem que criar mais escolas nessa parte aqui onde o analfabetismo dos Estados Unidos ainda é comparável a países que têm uma riqueza inferior à nossa, certo? Então os dados eles são fundamentais para qualquer país até hoje, né? Direcionarem e saberem ter um raio-x de como é a sua população do ponto de vista socio e econômico, né? Dentre outros elementos também, né? Culturais, raciais, etc. O Hermann Hollerith, ele criou a palavra Hollerith. Vocês não são desse tempo, né? Nem eu também, mas o meu pai dizia que ia receber o Hollerith dele, estava no dia de receber o Hollerith. O Hollerith é o que a gente chama hoje de contra-cheque. Até contra-cheque hoje em dia está fora de moda, né? Ninguém recebe mais contra-cheque. A gente recebe um e-mail explicando os créditos e os débitos para que a gente receba tantos reais de salário naquele mês. Tá? O Fred, o salário não é sempre o mesmo, não? Não, claro que não.
Tem mês que, por exemplo, seu salário aumenta um pouquinho. Por quê? Porque o IFPB recebeu uma verba extra e decidiu pagar parte do plano de saúde. Dá uma ajuda aí na contribuição do plano de saúde. Então, o salário vem um pouco maior. Certo? E tem mês que o plano de saúde sofreu um reajuste. Então, o seu salário vem menor. Você faltou 3 dias e não justificou. Então, você vai ter 3 dias de desconto naquele salário daquele mês. Né? Você paga sempre no mês subsequente. Então, em março eu recebo o salário de fevereiro. Então, se eu faltei 3 dias em fevereiro, eu vou ter meu salário menos 3 dias daqueles dias lá. Certo? O governo ajustou a tabela do imposto de renda, então o leão está mordendo menos a gente, né? De brincadeira, né? Que não faz uns 20 anos, uns 15 anos que a tabela do imposto de renda não é reajustada e a gente está sendo cada vez pagando mais impostos. Mas enfim, você... Professor, Oi. eu só queria saber até quando essa aula vai, porque eu vou ter que sair agora de 4h20. Beleza. Na verdade, eu já devia ter acabado há 20 minutos. Mas eu vou encerrar em 5 minutos, porque tudo isso aqui vocês encontram nas videoaulas, tá certo? Vou encerrar em 20 minutos. Então Mais 5 minutos eu encerro. Me avisa aí quando der 5 minutos. Quem falou aí? Sou eu, Matheus. Matheus, daqui a 5 minutos, bota aí no despertador e aí eu encerro aqui a aula. Mas tudo isso aqui que eu tô falando, pessoal, vocês encontram nas videoaulas, tá certo? É que eu realmente, como eu disse pra vocês, eu não sei o que fazer. Eu vou ficar fazendo assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Então vamos chegar até a parte dos computadores eletrônicos e pronto. O alarme aí. Pega aí o bandido aí, tá fugindo. Então ele criou a ideia de cartões perfurados. Ele roubou a ideia de Jacquard, né? Teve a ideia de Jacquard. E aí, para que serviam esses cartões? Para você pegar os dados do censo e passar para esses cartões. E aí a máquina dele ia e processava esses dados. Certo? Eu tenho aqui um cartão perfurado que era usado pela turma de 1987. Eu entrei na faculdade em 1988. Eu já não usei isso aqui, ó. Isso aqui é um cartão perfurado. Veja como é parecido com o cartão dele. Esse cartão perfurado aqui era usado por um mainframe da IBM, que era mantido pela UFPB, tá? Alugado pela UFPB. 4381 da IBM. E esse cartão daqui, pessoal, cada cartão desse representava uma linha de programa. Ele tinha 80 colunas, então você tinha que escrever até 80 caracteres o seu comando. Né? Se não coubesse 80 caracteres, você tinha que colocar um asterisco na coluna 72 para dizer que o próximo cartão era a continuação do anterior. Então, como é que você programava? Você escrevia geralmente o programa numa folha de papel, depois que ele estava escrito numa folha de papel, você alugava um horário numa máquina perfuratriz, lá na UFPB, tinha uma sala com 3, das quais somente uma funcionava, 2 estavam sempre quebradas, e você tinha que reservar o horário. E aí você levava os seus cartões virgens, colocava lá numa pilha e ia digitando 1 a 1, Enter. Aí furava o cartão e botava de lado. Esse aqui não está furado, ele está virgem. Tá? E acho que está meio ruim de ver aí, né? Por conta do foco. Vamos ajeitar isso aqui. Deixa eu tirar aqui os efeitos visuais, que talvez vocês vejam melhor agora. Cada coluna dessa você furava, sei lá, o número 8, o número 7, isso aí era o caractere I. Depois você furava o número 9, o número 5 e era o caractere N. Aí você escrevia a palavra int, ou seja, você está querendo declarar uma variável inteira. Então esse cartão servia para você declarar a palavra int, idade. Você está declarando uma variável para a sua linguagem de programação, vamos supor C, dizendo que você tem uma variável chamada idade que guarda números inteiros, de menos não sei quanto até mais não sei quanto, incluindo o zero. Números inteiros não tem parte fracionária, tá? Certo? Ou então você podia dar um comando print. Então você escrevia P, a letra P era furada aqui em uma série de caracteres que equivale à letra P, R, I, N, T, e aí um abre parênteses, apóstrofo, A, fecha parênteses, fecha apóstrofo, fecha parênteses. Só dava para fazer mais ou menos algo parecido com isso aqui, num cartãozinho desse. Certo? Comandos curtos. E aí você precisava de 100 ou 200 desses. A universidade te dava, sei lá, 50 por mês. Se você precisasse de mais, você tinha que comprar nas papelarias de uma pessoa. Okay? Então você juntava os seus cartões, depois de perfurados, levava lá numa janelinha onde ficava o mainframe, e aí o operador recebia, o operador era um cara, ele recebia os seus cartões e dizia, bom, hoje são 5 da tarde, passa amanhã às 10, para tu pegar o resultado do teu programa executado. Beleza, você ia lá, chegava lá às 10 horas, ele te entregava os cartões de volta e um monte de papel impresso. Esse papel impresso era o resultado do seu programa. Como é que o programa calculou, ele ia mostrar onde os dados. Tu não ia estar lá, o operador estava dormindo, ele imprimia na impressora.
certo? O operador, às vezes, só ficava separando, essas folhas, é um papel contínuo, né? Não sei se você já viu uma impressora de papel contínuo, né? Uma folha é grudada na outra, né? Picotada, aí você rasga. Aí o cara viu, o job 39 daquele aluno que veio às 5 horas, aí rasgava assim, aí pegava aquelas folhas, juntava, pegava um clips, colocava aqui nos teus cartões e botava em cima da mesa, certo? Aí você no outro dia lá às 10 horas, aí ele perguntava matrícula, aí você dizia a matrícula sua, ele olhava lá na lista dos que já foram impressos, achava a tua matrícula lá e entregava, tá aqui. Aí você todo alegre, né? Imagina que você estava fazendo um algoritmo para calcular os 10 primeiros números primos, seu professor passou esse trabalho para você, numa lista de 10 exercícios, esse era o primeiro. Aí você abria assim a listagem. Quando você pegava na primeira folha impressa, tinha lá, erro na linha 3. Faltou um ponto e vírgula. Aí tu tinha que começar o processo todo de novo. Certo? Perfurar o cartão corretamente, colocando um ponto e vírgula. Entregar para o cara, ele dizia, volte hoje às 4h30. Tá pronto. Aí tu voltava lá de novo, aí erro na linha 12 agora. Faltou um fecha parênteses. E assim você ia refinando. Quanto mais labrogeiro você fizesse seu programa no papel, antes de perfurar ele no cartão, pior era para você. Então você tinha que dar uma de compilador, olhando seu programa, se não estava faltando um ponto e vírgula, um parênteses, um fecha. Porque qualquer erro no programa, o compilador não roda o programa. Então depois que você tirava todos os erros, o programa rodava e gerava a saída impressa. Certo? Era isso que você entregava para o seu professor. O professor está aqui, ó. Tá? Ele imprimiu o código-fonte, que estava nos cartões, ele imprimia o código-fonte e imprimia a página de saída do programa. Era isso que você entregava para o seu professor como sendo o resultado da sua lista de exercícios. Certo? O calhamaço com todos os códigos-fontes e resultados e saídas dos programas. Os professores conferiam para ver. Vamos ver aí que se os 10 primeiros... Opa, tem um erro de lógica aqui. O 7º número não é primo, ele imprimiu 42 aqui. Ó. Tem um erro de lógica no seu programa. O seu programa funciona, não para, mas ele não está agindo corretamente, ele está calculando valores errados. Então existe o erro de sintaxe, faltou um fecha parênteses, abriu um parênteses e não fechou o outro, né? Os parênteses têm que ser sempre aos pares, aspas, apóstrofos, chaves, tudo tem que ser aos pares na linguagem de programação, vocês vão ver aí. Existe também o erro de lógica, que o programa não tem nenhum erro de sintaxe, mas ele não está fazendo o que você pediu. Esses são os piores erros de tirar. Perfeito? Os erros de sintaxe, hoje em dia, quando você está digitando, o editor já avisa para você, opa, está faltando um fecha parênteses aqui. Já fica vermelhinho lá, sublinhado de vermelho. Beleza? Então o Hollerith conseguiu encurtar o tempo do censo americano e com isso ele fundou a famosa IBM que existe até hoje, né? A Big Blue. E o tempo passou, né? Veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e nada de ninguém fazer cálculo automático. Todo mundo fazendo cálculo no papel, usando no máximo uma calculadora aritmética de 4 operações. Foi aí que surgiu a Segunda Guerra Mundial e as guerras demandam novas tecnologias, né? São uma forma de pressionar as novas tecnologias. Foi aí que surgiu os computadores eletrônicos programáveis. O primeiro a criar um computador usando relé e não elementos eletrônicos, né? O relé é um elemento, é uma chave, liga, desliga. Ou seja, usa o sistema binário, 0, desligado, 1 ligado. Como o interruptor da tua casa. Ele é um elemento binário. Está acesa a luz, 1. Está apagada a luz, 0. Certo? Então o computador, na verdade, ele trabalha com chaves de liga e desliga. Os circuitos eletrônicos são isso. E esse alemão aí, o Konrad Zuse, ele criou o computador Z1 usando esses relés. Só que os relés são lentos, porque eles têm um movimento da chave de vir para cá e de vir para cá. Já uma válvula é um elemento eletrônico, porque não existe elemento mecânico envolvido no funcionamento da válvula. Ela muda de estado, ligado para desligado, simplesmente fazendo os elétrons passar por um lado do circuito ou pelo outro. Tá? Então não existe mecânica envolvida no funcionamento da válvula. Nos relés existem. Quando esse computador funcionava, ele fazia um barulho como se fosse um monte de gente batendo palma, assim, ó. Que eram os relés fazendo plac, 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 estralando lá para mudar de estado. Certo? Então o Konrad Zuse, ele fez um computador com memória, com CPU, mas como a Alemanha perdeu a guerra, não é dele o título de primeiro computador eletrônico do mundo. Né? Até porque o computador dele não funcionava com válvula, e sim com relé. Quando ele mandou para o alto comando nazista a construção, ele era soldado nazista, ele trabalhou na frente de batalha, depois o pessoal viu que ele não era um bom soldado, mas era um ótimo matemático, então vamos trabalhar em projetos estratégicos. E aí o Konrad Zuse desenvolveu o Z1, ele era engenheiro civil, na verdade, e ele tinha preguiça de fazer cálculo. Ele disse, então eu vou inventar uma coisa, um computador, vai fazer os cálculos para mim. E ele inventou esse Z1 aí, funcionava. E aí, quando ele viu, um cara viu o invento dele, fez, cara, você pode multiplicar por 1000 a velocidade dessa sua máquina se você usar válvulas. Fez o que é uma válvula? Aí o cara mostrou para ele uma válvula, ele mandou para o alto comando nazista a ideia de reconstruir esse computador usando válvula. Certo?
E aí o alto comando nazista devolveu para ele dizendo, não precisa não, que a guerra está ganha. A gente acabou de invadir ali a Rússia e é uma questão de meses para a guerra terminar, né? Você já sabe o fim da história. Aqui tem as válvulas, ó. As válvulas são esses elementos aqui. A minha primeira televisão da minha casa, a cores, usava válvula. Certo? As válvulas foram usadas primeiramente no rádio, como chaves para decodificar ondas sonoras em sons que a gente escuta, né? E esse foi o primeiro computador criado na Pensilvânia que usava esses elementos como base da sua computação. Embora ele não usasse o sistema binário, sim o decimal, o ENIAC é considerado o primeiro computador eletrônico digital. Qual era o objetivo dele? Calcular a trajetória de uma bala de um canhão, chamada trajetória balística. O que acontecia? Os homens estavam lá na Alemanha, lutando no teatro de operações na Itália, né? Na Itália, na Europa em geral, e eles disparavam os canhões. E aí disparavam os canhões baseados nas tabelinhas que eram construídas por mulheres, disparando canhões no deserto dos Estados Unidos. Elas faziam testes com canhões, disparavam o canhão, media a distância, aí dizia, ó, se você disparar o canhão com esse ângulo, com essa quantidade de pólvora, o projeto vai cair a 10 km se não tiver vento. Se tiver vento, vai cair um pouco desviado à direita. Então ajuste o canhão para disparar dessa forma. Levavam-se 6 meses para construir uma tabela de tiros. Em 6 meses numa guerra, você pode ganhar ou perder a guerra, tá certo? Então o departamento naval americano contratou o pessoal da Universidade da Pensilvânia para esses caras aqui da Universidade da Pensilvânia para criar um computador eletrônico que calculasse a trajetória balística. Eles inventaram então o ENIAC. Certo? No dia que apresentaram o ENIAC na televisão, o ENIAC calculou a trajetória da bala antes dela cair no chão. Já dizia onde é que a bala ia cair antes dela cair no chão. Então isso foi um feito extraordinário, foi televisionado. E aí os caras da televisão na época disseram, pô, mas é só isso, esse monte de fio aí, a gente quer ver alguma coisa, alguma ação, alguma coisa se movimentando. Então foi daí que os caras tiveram a ideia de colocar umas lâmpadas num painel, serrar bolas de ping-pong pela metade, colocar uns números na frente e essas bolas ficavam piscando, acendendo e apagando para dar a ideia de que o computador estava pensando, né? Então as pessoas ficaram maravilhadas. Aí vem daí a ideia de que todo computador tem que ter um painel eletrônico com um monte de lâmpada piscando, certo? Um detalhe interessante, quem escreveu o programa para fazer cálculo da trajetória balística foram mulheres. As mulheres foram pioneiras de programação. O que elas estão fazendo aí em pé? Programando. A programação era uma tarefa árdua, dura, difícil. Você tinha que mexer muito no hardware, quase que reconfigurar o hardware para inserir, entranhar o programa dentro da máquina, né? Não é como hoje não, que você escreve uma linha, apaga, não sei o que, reescreve de novo. Não, você tem que mudar muitos elementos do hardware. Você tem que basicamente reescrever os circuitos do hardware para você empurrar um programa dentro do computador. Uma vez que o programa estava no computador, beleza, mas levavam-se semanas para você reconfigurar essas válvulas, esses fios, esses ajustes, né? Para você inserir o programa no computador. E aí os dados, você colocava eles em tambores magnéticos, que eram essas coisas aqui, ó. Isso é um tambor magnético, o avô do HD. Os dados ficavam guardados aqui. E o programa ficava entranhado na CPU. E aí depois que alguém passava uma semana fazendo um programa, por exemplo, de folha de pagamento da universidade, chegava um professor de física dizendo, olha, eu quero fazer um cálculo aqui de negócio de bomba atômica. Tira esse seu programa de folha de pagamento aí que o meu é mais urgente. Aí o cara ia lá, desmontava o programa de folha de pagamento para o professor de física montar o programa dele de simulação de bomba atômica lá, de alguma coisa da física, de supernova, de estrelas. E aí o que acontecia? 3 semanas, um mês para esse professor montar esse programa lá. E aí o programa rodava 3 horas. Então programar era uma tarefa duríssima nessa época, tá? E aí eram reservadas para as mulheres. As mulheres que fizeram o cálculo de trajetória balística do ENIAC, pessoal, elas fizeram um programa que tinha um erro. Quando a bala atingia o chão, lá no final, o número começava a aparecer negativo, como se a bala estivesse entrando em direção ao núcleo da Terra. Era um bug do programa, certo? E elas foram dormir assustadas, porque ia ser televisionado e não podia ser desse jeito. Então elas criaram um programa para que quando a bala atingisse o ponto zero, ou seja, o nível da Terra, ou seja, a bala chegou no seu objetivo, né, o projétil, tinha um outro programa que abortava esse programa de cálculo de trajetória balística para não ficar feio, mostrando o número negativo lá sendo computado. Elas foram dormir. De noite, uma delas teve a ideia de onde é que estava o bug. Acordou no outro dia, as outras rápidas lá, consertaram o programa funcionou de primeira sem precisar desse programa auxiliar para matar o programa principal. Aí chegou o nosso tempo, né? Só para finalizar, deram uma festa, foi um sucesso tremendo do ENIAC, chamaram todo mundo, menos quem? As programadoras. Menos as programadoras. Certo? Para vocês verem como as mulheres eram discriminadas, apesar de realizarem a tarefa mais importante do computador, que era a programação. Mas nessa época, o hardware tinha força sobre o software, tá certo?
Bom, né? Professor, Oi, inclusive tem um filme sobre as programadoras que tem. ajudaram no programa do Apollo 11, né? Exatamente, eu sempre esqueço o nome desse filme. Eram três É mulheres, Estrelas inclusive Além três do mulheres Tempo. negras, né? Isso. Eu esqueci o nome desse filme. Eu já assisti É esse filme, é Estrelas excelente. Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo, né? Eu Isso. recomendo também esse filme, muito bom, baseado em fatos reais. Certo? Samuel levantou a mão. Fala, Samuel, chegou a hora, né? Ou é uma dúvida? Professor, naquelas estações de rádio antiga, quando a gente vê em filme, tipo, dessa mesma maneira da galera colocando os programas com fios e válvulas, de que modo isso se relaciona com o computador? Tipo, sintonizar uma estação envolvia um programa desse modo no computador? Não, a sintonia é outra forma de eletrônica. São outros circuitos eletrônicos para fazer a codificação e a decodificação do som em ondas na estratosfera, né? Ou seja, no meio, né? Na camada atmosférica que envolve a Terra, né? O som, as ondas eletromagnéticas, aliás, elas se propagam no vácuo também, mas a gente usa mais a atmosfera para propagar. São chamadas de ondas portadoras, as ondas que transportam as informações, por exemplo, de rádio AM, de televisão, de FM. É a chamada banda. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, a banda de transmissão, certo? É uma frequência limitada, é uma faixa de frequência limitada, e dentro dessa banda passante está, por exemplo, a frequência da luz. A luz solar ocupa um espectro dessa banda, a banda eletromagnética. Ela é utilizada para várias coisas, inclusive recentemente foi desabilitada a da TV analógica, né? Vai ser usada para outra coisa. Ó, isso aqui, ó, são os espectros de ondas, né? A gente tem ondas com várias frequências, com vários tamanhos de ondas. Desculpe, com várias frequências, né? E aí você tem aqui os raios gama, que são os que têm a maior frequência, né? 10 elevado a 24, ó, até as longas ondas de rádio, aquelas ondas de rádio que são capturadas a muitas distâncias, né? A FM não, é dentro de uma cidade, circunspecta algumas centenas de quilômetros, certo? Aqui você tem as ondas de rádio, as micro-ondas, ó, infravermelho, ultravioleta, e toda a luz que a gente enxerga também está nessa banda de ondas eletromagnéticas, já que a luz é energia, né? Então ela se propaga sob forma de onda. Então a luz visível, ela tem ondas na frequência de 400 Hz, eu acho, até 700, ó. Não, aqui é o comprimento da onda, de 400 nanômetros a 700 nanômetros. A senoidezinha da onda tem 400 nanômetros, é uma ondinha bem pequenininha, né? Mas ainda tem onda menor do que ela, ó, como os raios gama, que entram em tudo que é lugar, por isso que eles são destrutivos, eles destroem as moléculas de DNA, os raios gama, e provocam a morte e o câncer, no melhor dos casos. Raio-X, né? A gente usa para fins medicinais, mas se você ficar exposto a raio-X, você morre também. Os micro-ondas que também podem te matar, quase tudo aqui pode te matar, certo? A ultravioleta te mata também, o infravermelho também te mata, e o sol também te mata. Se você ficar aqui debaixo de muito sol, você tem câncer de pele. Então, isso aqui não é o paraíso, não foi feito pra gente, não, certo? A gente vai escapando aqui, certo? Agora mesmo eu estou falando aqui, tem um monte de onda de celular passando aqui pelo meu cérebro, né? O que é que está fazendo aí com as minhas moléculas cerebrais? Não tenho a mínima ideia. Daqui a uns 20 anos, 30, a gente talvez saiba, né? Talvez não tenha efeito nenhum, ou talvez dê problemas, como muita gente acredita, né? Quem já assistiu aquele seriado Better Call Saul, que é um spin-off de Breaking Bad. Better Call Saul tem o irmão de Saul Goodman, né? Que é advogado e que ele tem uma doença rara que ele é alérgico a ondas eletromagnéticas. Então, na casa dele, nada tem eletricidade, nada. E ele vive coberto nos cobertores metálicos para não... Ninguém sabe se é realmente alguma coisa paranoica da cabeça dele ou se ele realmente sofre desse problema, tá certo? Bem, pessoal, deixo vocês agora. Tudo isso que eu falei tem lá nas videoaulas, tem muito mais coisas, mas na próxima aula a gente começa. Se não for aqui nessa telinha, vai ser ao vivo e a cores, em alguma bate-sala lá do IFPB. Aí, até lá, eu acho que o nosso coordenador entra em contato com a gente, comigo, com vocês, para fornecer mais detalhes, tá certo? Se a turma vai ser dividida, se vai ser uma turma só. Espero que todos vocês fiquem comigo, tá? Mas, enfim, não sei, né? Vai depender dos protocolos de higiene sanitária e de proteção à Covid. Ok? Alguma dúvida? Vocês viram, eu falo demais, né? Falo rápido. Por favor, me interrompam, tirem dúvidas. Tranquilo? Gostaram da aula? A aula foi ótima, professor. Muito bom.
Isso é uma recompensa melhor do que o meu salário. Beleza, pessoal. Então, até a próxima terça, o remoto online, a gente se encontra nas ondas eletromagnéticas da vida, certo? Lembre-se que matéria também é energia, né? Então, é energia concentrada. Ok? Então, é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação e assim que eu subir essa aula, eu aviso para vocês lá no chat. Tranquilo? Tomara que tenha gravado.